Outro exemplo. Cria uma função para calcular a potência de dois números. Tá? Então vamos agora ter outro exemplo. Para que eu consiga calcular essa potência, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que primeiro ter duas variáveis, que é para armazenar o expoente e a base. E depois eu crio uma função, né, onde eu vou utilizar esses parâmetros novamente, né, para que a função conheça os valores e faça o cálculo. Então vamos lá. Eu vou chamar de B, né, e E, ok? Base expoente. E o R e o P, que é a potência, né? Vamos supor aqui, tá? Então eu tenho três variáveis: B, que representa a base, o E, que representa o expoente, e o P, que seria a potência, ok? Professor, já existe uma função pronta. Existe, mas eu quero criar a minha função. Tá? Eu vou calcular a minha função para fazer isso, tá? Ok? Então vamos lá. Aqui eu vou criar um printf, né? Vamos pôr aqui printf, aí, aqui, resultado, né? Eu vou lá, eu vou mostrar aqui o resultado para que aí vai ser porcentagem ponto 2f contra a barra n e p, que é a potência. Só que observe que eu não calculei ainda a potência. A potência ficou no meio do caminho. Tá? Professor, como que vai ser isso? Eu vou usar aqui agora, né, uma função para calcular a potência. Mas antes eu vou ler aqui os valores, vamos supor que eu vou ler aqui a base, que representa o valor da base, e vou ler esse valor, a porcentagem F e comercial B, né, e vou ler também o expoente. Pronto, que é o E, tá? Então tá aqui. Então eu li os valores e imprimi o resultado. Falta agora o quê? Falta eu calcular a potência. Ok? Então é isso que falta no meu código. E como que eu farei isso? Né? Eu vou criar uma função para calcular a potência. Vamos lá. Essa função, calcular a potência, eu vou ter que devolver, né, o valor da potência para o bloco main. Então, logo, a minha função ela vai possuir um tipo. Okay? Professor, como que eu sei que tipo eu vou dar à função? É o tipo do valor que ela vai retornar. Então, se a minha potência aqui, ó, por exemplo, a base é float, expoente é float, no caso, então eu vou ter que retornar aí um valor, por exemplo, float também, tá? Então, ou seja, float é o nome da minha função, é o tipo da função. Qual é o nome da função? Eu vou chamar ela de potência mesmo, potência, ok? A minha função vai possuir parâmetros? Sim. Para que eu consiga calcular a potência, eu tenho que conhecer, né, os valores que eu vou calcular. Né? E como que eu vou saber? Vai ser o valor de B, que é a base, e o valor de E, que é o expoente. Tá? Então, aqui dentro aqui do parâmetro, eu vou criar uma variável float, que vai representar a base, né, B, que eu vou chamar de X, só para mudar o nome, né? E outra que representa o expoente, que eu vou chamar de Y. Notem que as duas variáveis são do mesmo tipo: float x, float b, float y e float e, ok? Porque elas representam o mesmo tipo de dados. Pronto, certo? Tem que ter mais alguma variável aqui? Não, basta eu saber aí, né, a base e o expoente. E aí, a partir daí, eu consigo calcular a potência. Tá? Professor, eu vou fazer o que agora? Eu vou criar uma repetição aqui simples, né, para que eu consiga calcular a potência entre os dois números. Né? Então, eu vou definir aqui o inteiro como i, ok? Tá? Que é para executar a repetição, e um float r, que é de resultado. Tá? Esse r vai receber o valor 1, ok? Tá? Por que 1, professor? Porque eu vou calcular aí, uma multiplicação e vou ter que acumular. Então, né, como o 1 é o elemento neutro da multiplicação, eu vou usar o valor 1 para R iniciar com um valor. Né? Aí não vai alterar em nada. Né? Se eu multiplicar qualquer valor pelo 1, né,
não vai ter nenhuma alteração. Tá? Então vamos lá. Eu vou pegar a base, né, no caso, e eu vou fazer o cálculo a partir do expoente. Por exemplo, né, vamos supor, a base é 2, o expoente é 3. Vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 2. Ok? Então, vou pegar o 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. E aí eu vou ter o resultado. Então, eu vou ter que fazer uma repetição com o número do expoente. Então, vamos lá. Vou criar aqui um for, né? Ó, I recebe 1. Tá? Vai começar do 1, naturalmente. Né? O que mais? Aí, enquanto I for menor, né? Menor ou igual a quem? O expoente. Quem é o expoente? É o E. Nesse caso, representado pelo Y. Então, eu vou repetir Y vezes. Né? Ok? I mais. Ok? Pronto. Então, esse aqui é o for que eu vou utilizar para calcular essa potência. Tá? E quem que eu vou fazer? Quem vai ser o agente, né? É a base. Então, vai ser R, que é o meu elemento R, vezes R vezes a minha base, que é o X. Okay? Ou seja, eu vou pegar o R, multiplicar pelo X, e cada vez que eu multiplicar esse resultado, eu vou ter uma nova repetição. Pronto. Então, só com isso daí eu calculei a potência. O que falta agora? Falta eu retornar esse cálculo para a minha função, né? A função de potência. Então, return, ó, a palavra return, ok? Eu vou retornar o R, que é o cálculo, tá? Pronto. E aí eu tenho a minha função pronta, resultado, ok? Só para explicar bem, aqui eu usei um esquema bem simples para calcular a potência de dois números, né? Com repetição. O que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte: os parâmetros que eu recebo aqui, ó, float x e float y, tá? E o return r, que é o resultado da função. Pronto, é isso que importa para mim, tá? Agora eu vou testar minha função para saber se realmente ela ficou ok, ela deu certo, tá? Agora tem também que eu criei a função potência, eu tenho que chamar essa função. O que é chamar? É utilizar a função, tá? Então, como ela retorna um valor, né, eu tenho que pegar esse valor de retorno e guardar em uma variável. Então, eu criei aqui a variável P, que é para armazenar esse resultado. Então, P, para receber quem? A função potência, ok? Tá? E vou passar aqui dois parâmetros. Um é o B, que é a base, e o segundo é o E, que é o expoente. E pronto. O que vai acontecer? Quando essa função aqui, desse ponto da linha 23, e chegar à execução do algoritmo, né, ele vai pular aqui para a linha 5 e vai executar o conteúdo da função potência. Okay? Isso aqui na 23. Tá? Então ele vem para cá, recebe o B, atribui para o X, recebe o E, atribui para o Y e calcula o restante. Executa linha por linha até chegar no final. Quando chegar aqui no return R, né, é a última instrução da função. Esse return sempre vai ser assim, essa última instrução da função, e ele vai retornar para a potência. Pronto, terminou. Aí é quando ele pega esse valor que calculou aqui e atribui para P. Né? Então eu posso usar uma variável para armazenar esse resultado. No final eu vou imprimir, né, mostrar ao usuário esse valor de P. Ok? E que valor é esse de P? Não sei. Vamos ver, né, de acordo com os parâmetros que são os valores que eu vou inserir. Vamos testar aqui o código. Tá? Vamos lá. A base vai ser a base 2, né? E o expoente é o 3. Então 2 elevado ao cubo, né, é igual a 8. E deu 8.00. Ou seja, notem que minha função retornou corretamente, né? Então ele calculou aqui a potência dos dois números, né? E aí ele pegou o B, que é igual a 2, e copiou para a variável x. Então x ficou igual a 2. Pegou o E, que foi o 3, e copiou para o Y. A Y ficou igual a 3. E no final ele calculou a potência e retornou o R, que é o resultado. E aí a potência eu armazenei na variável P, dentro do bloco main, e imprimi o P. E pronto.
Esse exemplo aqui de código desse exercício ele demonstra claramente, né, como que eu uso uma função, né, eu defino a função, chamo a função, tá, dentro do bloco main, né, e uma coisa importante que é falar é o seguinte: notem que no main eu chamo aqui a função, tá, e para que eu possa chamar a função dentro do main, primeiro eu tenho que criar a função, tá? Se ela existir, né, aí eu posso chamar no main. Se não, ele vai gerar um erro de compilação, tá? Eu criei uma variável, né? Para que eu possa usar a variável, eu tenho que primeiro criar essa variável, tá? Outra questão também é que essas funções, né, eu usei aqui dois parâmetros e, como eu falei também, ao chamar a função, eu passo dois parâmetros. Eu passo a cópia de B para o X e a cópia do E para o Y. Então, os valores são passados, né, por meio dos parâmetros. Tá? Então, isso aqui a gente chama de, deixa eu comentar aqui, para ficar bem explicado, passagem de parâmetros por um valor. Por quê? Porque é passado o valor, né, das variáveis de uma função para outra, ok? Tá? Então, esse acontece aqui. Eu vou agora criar um outro exemplo, onde a gente vai usar outro recurso. Tá? Por exemplo, se eu precisasse, de repente, alterar o conteúdo da variável B ou da variável E, né, não seria possível com esse recurso, porque eu estou passando uma cópia. Então, por exemplo, se eu alterar o conteúdo de X ou de Y, no caso, né, isso não afeta a variável B e a variável E do bloco main, porque são variáveis criadas em blocos diferentes, né? Então eu dupliquei o conteúdo das duas, né? Então o conteúdo que estava nas variáveis do bloco main também está nas variáveis do bloco da potência, ou seja, então são variáveis, né, duplicadas com valores iguais, né? Então por isso que se eu alterar aqui o x e o y, isso não vai afetar a variável b e nem a variável e, ok? Agora imagine agora um caso onde eu tenho que fazer isso. Eu tenho que, por exemplo, trocar o valor de duas variáveis, tá? Então, como que seria isso? Como que eu faria isso usando esse recurso, né? Então, vamos lá. Eu vou criar aqui um código para que a gente possa prosseguir, né? Uma função, né? Uma função para trocar, né, o valor de dois de duas variáveis. Ok? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui um int, né? Int, vou chamar de a e b, né? Ok? Eu tenho aqui duas variáveis e vou ler o valor de duas variáveis. Só para a gente. Valor de a. Ok? Notem que em nenhum momento, tá, eu estou usando esse printf e scanf, tá, dentro da função, tá? Eu uso todo o tempo no main, né? E somente eu passo os valores para a função, ok? Então, em nenhum momento eu faço isso, tá? Ok, então o valor de A, né? Vou ler aqui o valor de A e agora vou fazer aqui o printf do B. Valor de B. Pronto, então tem o valor de A e o valor de B, ok? Aqui depois eu vou fazer um print, né, onde eu vou imprimir os valores de A e B. A, porcentagem B, né? Outra barra N vai ser a variável A e o outro vai ser a variável B, que vai ser o B. Vou fazer aqui um teste ali rapidinho. O valor de A vai ser o valor 8 e o de B o valor 5. E ele imprimiu A e B normal. O A é igual a 8 e o B é igual a 5. O que eu quero que ele faça?
que quando ele imprime os valores, ele imprime o valor de A igual a 5 e o de B igual a 8. Então, ou seja, eu vou trocar o valor das duas variáveis, uma pela outra, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar uma função. Tá? Notem também, ó, que a minha função troca, ela não vai ter retorno. Por quê? Porque senão ela teria que retornar o valor de duas variáveis, de A e B. E como não é um cálculo que eu vou fazer, então ela só consegue retornar um valor. E aí isso impediria que eu usasse retorno. Né? Nesse caso aí, eu vou ter que alterar diretamente o valor das variáveis A e B que estão no bloco main. Eu vou criar aqui, ó, troca, né? Vou aqui troca, tá? E vou chamar aqui a função, eu vou passar aqui ó, o valor de A, da variável A e B. Aqui é só um exemplo de como eu estaria chamando a função troca. Claro que eu não criei a função ainda, tá? Mas aqui é um exemplo de como seria. Nesse caso, a função troca vai pegar o valor de A e de B, passar por parâmetro, né, lá para a função mesmo, e realizar a operação de troca. Vamos criar aqui a função, vamos ver o que vai dar. Quando eu crio uma função que não é do tipo, né, não tem retorno, ela é do tipo void, tá? E vou chamar a função de troca. Troca é o nome dela. Tá? Aqui eu vou passar dois parâmetros, ó, int, que eu vou chamar de x, tá? E o outro int y, ok? Tá? Então o x vai representar o valor do A e o y o valor do B, ambos do tipo int, tipos iguais, tá? E aqui dentro vou inserir os parâmetros, né? O corpo da função. Professor, as variáveis aqui tem que ser diferentes, tem que ser nomes iguais, pode ser também A e B, ok? A e B, tá? A gente põe diferente, que é para informar para o programador logo no início que isso pode ser diferente, para não também causar nenhum problema de conflito, né, na nossa cabeça, ok? Certo, vamos lá. Eu vou criar uma variável int chamada auxiliar, ok? O que vai acontecer aqui, ó? O auxiliar vai receber o valor do x, que o x representa o A, né? Aí o x recebe o valor do y, ok? E o y recebe o valor do auxiliar. Isso aqui, ó, é uma espécie de forma de eu trocar, né, o valor de duas variáveis usando uma variável auxiliar, ok? Então por isso que eu uso esse aux aí, que é para poder eu ter esse poder de manter o valor do x, né, e atribuir o x a y, no caso y a x, e depois o y receber o auxiliar, que era um antigo valor de x. Tá? Então é só isso. Com isso, né, eu chamo aqui a função troca, ó, a e b e pronto. Tá? E aí vamos ver o que vai acontecer. O valor de A vai ser o 8, né, e o de B é o 5. E quando ele imprimiu, ó, o que aconteceu? O valor de A é igual a 8 e o de B é igual a 5. Então, professor, ele não trocou os valores. Não trocou os valores. Por quê? Vamos lá. Quando eu criei aqui minha função, ó, int xy aqui, né, a troca int xy, eu passei, né, aqui no caso da troca, quando eu chamo da G21, eu estou passando dois parâmetros A e B. Né? O que acontece? O conteúdo de A é passado para X e o conteúdo de B é passado para Y. Pronto. Então, ou seja, há uma cópia desses valores. Né? E aí, aqui dentro da troca tem a função, a variável aux, né? A variável x e y. Quando a função termina, né, as variáveis também elas morrem na memória, são perdidas na memória, ok? O que aconteceu aqui? Como eu passei a cópia dos valores de A e B para x e y, respectivamente, né? Então não alterou em nada, né, as variáveis A e B, porque eu passei a cópia deles, do conteúdo que estão em A e B. E quando eu imprimo A e B, né, os conteúdos estão intactos, porque eles não foram alterados, certo? Ou seja, então nesse caso aqui, ó, a passagem de parâmetros por valor não funcionou, tá? Certo? E aí vai entrar um outro cenário, tá? Que é a passagem de parâmetros por referência. Professor, então como que eu faço para trocar o valor de A e o valor de B? Okay.
Vocês já devem ter ouvido, ter lido, ter visto em algum lugar, né, sobre ponteiros em si. Ponteiros, né, são variáveis especiais que armazenam endereço de memória. Então, se eu quero, por exemplo, armazenar o endereço de uma variável, eu vou usar um ponteiro. E aí, por exemplo, quando eu quero acessar uma variável que não seja pelo seu nome, eu posso acessar pelo seu endereço, ok? Então, são as duas formas que você tem, né, de manipular as variáveis, ok? É aquela ideia. Imagine que o carteiro vai à sua casa, né? Ele vai pelo seu endereço e não pelo seu nome, tá? Então, quando chega na casa, no endereço correto, ele perguntar se a pessoa está, ok? Então, ou seja, então seria uma outra referência, né? Que é o endereço e não o nome, tá? Então, vamos lá. O que acontece aqui? Aqui na função troca, né? Eu vou int, ó, o x vai ser um ponteiro, tá? É assim que eu declaro um ponteiro, né, em C, asterisco x, né? Agora x não é mais uma variável, é uma variável ponteiro, né? É um ponteiro do tipo int. E y também é um ponteiro do tipo int. Ou seja, agora xy vai armazenar endereço de outras variáveis e não os valores, tá? Então essa que é a diferença. Vocês podem depois, por dever e quase obrigação, por favor, buscar um conteúdo, né, na internet, ou outro meio, um livro também, pode ser, de ponteiros em C, para que entenda melhor esse cenário, porque é importante, tá? Então a gente pode até não usar muito agora isso aqui, mas vai chegar um momento que vai ser preciso utilizar esses conceitos, né, lá em EB1, por exemplo, né, ponteiros. Então vamos lá. Eu vou usar aqui um Enter rapidinho aqui. Então imagine que o ponteiro x, vamos lá. Vamos supor que A igual a 8, tá? E B igual a 5, certo? Aí tem aqui o ponteiro x, ok? A tem o ponteiro y. Qual é o conteúdo da variável A? É 8, tá? E qual é o conteúdo da variável B? É 5. Ok. O ponteiro x aqui, ó, ele vai armazenar o quê? O endereço da variável A, ok? E o ponteiro y vai armazenar o endereço da variável B, ok? Ou seja, x e y vão acessar o conteúdo que é o 8 e o 5, respectivamente, por meio do endereço, e não pelo nome da variável. Isso aí é meio louco assim, cara, mas é muito legal esse conteúdo, tá? Pronto. Então só muda agora a forma como eu acesso essas variáveis, tá? Ok? Então imagine agora que o carteiro vai acessar os valores de A e B, e não mais, né, pelo nome. Então imagine isso aí, é o carteiro que vai na casa agora, certo? Professor, e como que eu vou fazer com que x, ponteiro x, receba o endereço de A? Aí eu vou aqui na função troca, quando eu chamo a função, eu faço o seguinte, ó, e comercial, que representa endereço de, né, endereço da variável A, e comercial, endereço da variável B. Ou seja, quando eu chamo a função troca, o que eu estou passando? Eu estou passando o endereço de A e endereço de B. Quando eu tenho aqui a função tem o ponteiro x. O ponteiro x vai armazenar o endereço da variável A e o ponteiro y, o endereço da variável B. Pronto. Ok? Então tá aí. Então é isso que acontece dentro desse processo aqui dos ponteiros. Tá? Então tá aqui. Vamos lá. Qual é o conteúdo de A? É 8. E o de B é 5. Tá? Qual é o conteúdo de X, desse ponteiro? É o endereço do A. E qual é o conteúdo de Y? Endereço do B. Ok. Outra coisa, vamos lá. Asterisco X. Qual é o conteúdo de asterisco X? É 8. Qual é o conteúdo de asterisco Y? É 5. Ok? Por que asterisco? O asterisco, no caso, seria o endereço, né, da variável que x está armazenando. E o 5 é o valor do endereço da variável que y armazenando.
Então, ou seja, isso aí é meio louco, ao mesmo tempo que é legal. Tá? Então tá aqui. Então, o ponteiro x e o ponteiro y vou armazenar os endereços das variáveis agora, certo? Então é isso. Então o A é igual a 8, o B é igual a 5, aí o x tem endereço de A, y endereço de B, e o ponteiro x é igual a 8, o ponteiro y é igual a 5. Ok? Pronto. Agora na função troca, aqui dentro, vamos lá. O auxiliar, que é esse inteiro aqui, ó, ele vai receber quem? Ele vai receber o asterisco x. Quem é asterisco x? É o 8. Tá aqui, ó. Tá? É o 8, é esse lugar aí, é esse valor. Tá? Ok? Se eu colocar aqui só o x, ele vai mandar o endereço da variável A. Como eu quero que ele mande o valor, né? Então vai ser asterisco x, no caso ponteiro x. Tá? Então o auxiliar vai receber o valor, né, da variável que x está armazenando o endereço, que é o valor 8, certo? Aí, ó, o meu ponteiro de x aqui, ó, vai receber o valor de y. Qual é o valor de y aqui? Ó? É igual a 5. O ponteiro y é igual a 5. Então, esse valor 5 vai ser atribuído dentro do ponteiro x. Ou seja, b vai atribuir o seu valor para a. Então, no caso, o a, que é o x, vai receber o valor de b, que é o y. Pronto. Certo? E o b agora, que é o ponteiro y, vai receber o valor do auxiliar, que era anteriormente o valor do a. Pronto. E é só isso, pessoal. Tá? Com isso, eu resolvo o problema agora e tenho aí a solução, né, usando esse sistema de passagem de parâmetros por referência. Agora, por exemplo, a variável a e b, ela vai ser alterada dentro da função troca, ok? Porque eu usei os ponteiros, né, para receber o endereço das variáveis e fazer essa troca, ok? Certo, pessoal? Deu para entender alguma coisa aí? É um pouquinho complicado, mas uma hora esse conhecimento vai ficar legal. Mas essa parte aqui, ó, explica bem, né? O A igual a 8, o B igual a 5, né? Aí x armazena o endereço de A, y de B. Posso até apagar isso aqui, ó, para ficar legal, tá? Pronto. E agora a gente entende mais. Então quem é o asterisco x? É o 8. Quem é asterisco y? É o 5. Então vamos lá, o auxiliar recebe o 8 e depois o x recebe o ponteiro y, que é o 5. Então, ou seja, aqui, ó, não é o ponteiro, no caso, né? É o A que eu estou atribuindo, o conteúdo de A, e depois o conteúdo de B. Agora eu vou testar aqui esse código, deixa eu comentar aqui esse trecho, para não fazer parte do nosso código, e vamos ver. Agora eu vou testar se realmente ele vai fazer a troca. Vamos lá. O valor de A é igual a 8, e o de B é igual a 5. Então quando eu dar o Enter aqui, ele tem que imprimir invertido. Ó, o A é igual a 5 e o B é igual a 8. Então agora deu certo, né, esse exemplo, porque eu usei aí a passagem de parâmetros por referência. Lembrando que aqui no exemplo anterior eu estou usando a passagem por valor. Eu copio o valor das variáveis. Então quando tem somente a variável sem o E comercial, ok, eu estou passando o parâmetro por valor. Quando tem a variável com o E comercial aqui, ó, passando dentro da função, aqui do corpo da função como argumento, eu estou passando por referência, ok? E é isso, certo? Então são os dois exemplos, né, bem práticos aí, de como utilizar essa passagem de parâmetros dentro da função, tá? Lembrando que a função troca, normalmente aqui, ó, ela não tem um retorno, né? Porque eu altero diretamente a função. Professor, por que eu não consigo alterar A e B? Porque A e B foram criadas dentro do bloco main. Elas são locais ao bloco main, então eu não tenho acesso. Mas com esse recurso aí do endereço, né, então eu consegui manipular esses conteúdos das variáveis. Okay? Pronto, e é isso. Tá? Então fechamos aí essa primeira parte.